Bom, começo falando sobre a questão econômica, como é que o mercado financeiro está reagindo a tudo isso. Converso com Marcos Labarte, especialista em mercado de capitais e sócio fundador da GT Capital. Marcos, obrigada por conversar com a gente. Como é que o mercado financeiro está vendo essa mudança de relatoria, essa posição do STF diante do ministro Dias Toffoli, citado aí nas investigações do Banco Master? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Paula, boa tarde a todos os telespectadores. Bom, esse imbróglio do Master, né, que iniciou em 2025 com mais força e continua em 2026, ele ainda não pesa tanto no mercado, tá? Mas o que é muito importante, né, Paula, sempre lembrar que o mercado financeiro ele vive de credibilidade. E casos como esse do Master, eles não podem virar uma rotina, né? Então, a intervenção que teve do Banco Central foi na medida certa, comprovadamente na medida certa, né? Talvez não no momento correto, poderia ter sido feito antes, mas aconteceu. Mas eu vejo que o que acontece na parte política do Brasil ainda não está pesando no mercado. Mas pode acontecer, tá, Paula? Porque a gente sabe que o investidor estrangeiro que entrou forte na Bolsa de Valores e fez também com que o dólar caísse no Brasil, se ele se aumentar o risco Brasil, em algum momento ele pode ficar nervoso e querer sair. Aí a gente pode ver uma queda na Bolsa e um aumento do dólar. Aí sim pode acontecer. Agora, uma outra questão também que o mercado financeiro vem falando bastante, né, Marcos, é sobre a necessidade, e eu acho que é isso que o mercado financeiro mais pede, já que você estava falando da necessidade de uma credibilidade, de transparência nas investigações, né? Por isso que essa mudança de relatoria é tão importante e bater nessa tecla dessa transparência, o quanto o mercado financeiro precisa disso, né? Ah, com absoluta certeza, né? Então, a partir do momento que é mudada a relatoria, mais itens vão ser investigados, né? Essa mistura que aconteceu no Banco Master, né? Esse mix envolvendo público, privado e até, né, a parte jurídica, judicial no Brasil, ele ainda com certeza vai ter muitas vertentes e isso a gente vai ver ao longo de 2026. Um ano tão importante que é um ano eleitoral. E isso pode pesar também nas próximas, né? Vai ter, né, as próximas notícias envolvendo as eleições brasileiras. Mas a transparência e a credibilidade, o mercado necessita até para também o investidor não acreditar que o caso do Banco Master é um caso comum e é um caso corriqueiro entre as instituições financeiras brasileiras. E aí a gente pode ver histórias como o da Argentina, no qual o argentino não tem credibilidade nas instituições e acaba investindo fora do país. A gente não quer que isso ocorra no Brasil. Então, uma investigação precisa, correta e que realmente traga os culpados. Isso é muito importante envolvendo o sistema financeiro nacional. E aí sim, né, eu concordo que isso tem que ser feito de uma maneira eficiente para a gente não ter nenhuma rusga, nenhum problema futuro de credibilidade perante ao investidor. Do André Mendonça, foi bem recebido para essa nova relatoria? Sim, sim, porque, né, se a gente for ver os últimos fatos, envolvia, né, o ministro Toffoli, outros ministros e o caso dele, nada contra, nada que prejudique. Então, isso sim é muito positivo, porque, obviamente, a gente vai ter agora, né, uma ação talvez mais eficiente e mais independente da Polícia Federal, coisa que já deveria ter ocorrido desde o início. Tá, inclusive o relator André Mendonça, ele também é relator de outro escândalo, né, que acontece aí também em meio a esse governo, que é o escândalo do INSS. A gente sabe que são dois escândalos muito grandes, envolvem a economia brasileira de alguma forma, né? Como é que o mercado, porque a gente estava falando de credibilidade e de transparência. O INSS ainda tem muita gente reclamando, que ainda não recebeu o dinheiro direito, também ainda sem muitas respostas sobre esse caso, ou seja, e o caso Master é um caso que pode crescer, está todo mundo dizendo que pode se virar aí uma nova Lava Jato, que foi daquele tamanho que a gente sabe que acabou acontecendo.
acontecendo e mexendo em muitos nomes conhecidos, inclusive lá dentro de Brasília. Como que essa possibilidade de aumentar essa investigação do Master, junto com o INSS, ainda não resolvido completamente, estão afetando a nossa imagem aí para o mundo todo? Bom, Paulo, sabe que eu residi muito tempo fora do país, né? E o investidor estrangeiro, ele sempre viu o Brasil como um país com pouca credibilidade e sempre ele acabava investindo no Brasil pontualmente. Surgia uma oportunidade, investiam no Brasil e logo depois saía. Então, o Brasil nunca é um país que o investidor entra e permanece. Ele entra por oportunidade e sai ou por oportunidade ou sai por escândalos, sucessões de escândalos, como esse está acontecendo. E né, se a gente for ver, Banco Master e INSS parece que estão se fundindo, porque parece que tem coisas envolvendo o escândalo do INSS junto com o Banco Master e vice-versa. Talvez, né, Paula, até com os mesmos players, né, até com os mesmos jogadores que estavam do lado também do outro. Então, isso para a imagem do Brasil é altamente negativo. Às vezes eu vejo né, políticos do governo dizendo que maravilha, a bolsa explodindo, 180 mil pontos, o dólar caindo, como se isso fosse do governo atual e não do investidor estrangeiro, que ele está fazendo um movimento não só no Brasil, como em toda parte do mundo, e que ele está toda hora e a qualquer segundo analisando o risco. A partir do momento que ele vê que o risco Brasil é maior que o risco do México, da Turquia, de outro país, ele vai tirar o dinheiro daqui. E a gente pode ver o dólar, que hoje está na casa de 5,24, indo facilmente para a casa dos 5,50 e assim por diante. Então, e a gente também não pode esquecer que em 2024, que pesou a inflação no Brasil foi o dólar. Então, a gente, no ano de 2026, que a tendência da taxa de juros é de queda e da inflação controlada, com fatos como esse do Banco Master e do INSS, podem pesar na decisão do investidor, e essa saída de valores do Brasil pode ter consequências de um aumento do dólar e também aumento da inflação. Então, quer dizer, fatos como esse podem ocasionar, no final do dia, algo negativo para a economia brasileira. Além de tudo isso, somado a tudo isso, né, a gente tem também a questão dos Correios, que já era um efeito dominó e acabou explodindo aí também nos últimos meses. E agora, das últimas notícias, o calote ali do Banco do Brasil de mais de 3 bilhões e meio de reais. Ou seja, a gente parece que está acumulando notícias negativas para tentar melhorar a nossa imagem econômica perante o mundo, né? E a gente também pode incluir nisso, né, o rombo das contas públicas, algo que é muito noticiado nos meios de comunicação. Eu vejo sempre a Band falando sobre esses números, e isso é muito importante o brasileiro saber, que a gente está gastando muito mais do que a gente está arrecadando, e olha que a gente está arrecadando bastante com os últimos impostos incluídos pelo governo, né? E também a gente não pode esquecer que taxas de juros como essas, no final do dia quem paga é o contribuinte, e também a gente não pode esquecer, né, que os empreendedores do Brasil, que precisam muitas vezes captar recursos nos bancos, hoje eles vão ver taxas de juros muito altas, e algo que ele, se por acaso ele faz uma competição com exportadores, ele pode perder. Por isso que o Brasil, né, muitas vezes, acaba importando artigos, né, com um grau de desenvolvimento muito maior, e acaba exportando grãos. Então, quer dizer, o Brasil, infelizmente, ele perde nessa corrida frente a outros países, e nessas sucessões de escândalos faz com que muitos investidores que poderiam vir para cá, poderiam aportar recursos no Brasil, eles vendo tudo que está acontecendo, eles têm todo o mundo para procurar de opções, eles não vão procurar o Brasil. Então, infelizmente, o Brasil ele mancha a sua imagem com mais escândalos. E se a gente for contar, né, nos últimos 10 anos, tem bastante coisa aí de escândalos e bilhões, né? Eu me recordo que
Um presidente foi retirado em 94, 95, foi o Collor, por causa de uma Elba, que era um carro, uma perua da Fiat, e hoje a gente não cansa de falar de bilhões e bilhões e bilhões. Quer dizer, a gente parece que perdeu, né, os números que hoje são exorbitantes de níveis, né, de corrupção e níveis de problemas no país, e a gente, infelizmente, cada vez mais vendo isso, e agora envolvendo altas autoridades brasileiras. Acumula escândalos, né? Principalmente envolvendo corrupção. Agora, Acumula. Marcos, você falou também que uma outra questão do mercado financeiro e que impede, às vezes, Bom, tem várias questões, tem inflação, como você estava falando, tem a questão do juros. Tem aquela questão que os economistas sempre falam, né? De não estamos fazendo também muito bem o nosso dever de casa, o que acaba não contribuindo muitas vezes. E você também mencionou que é um ano eleitoral. Um ano eleitoral realmente é mais difícil. O próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou isso quando mais uma vez foi pressionado para baixar a taxa de juros, maior dos últimos 20 anos, uma das maiores do mundo, realmente. Para muitos especialistas não tem porque ainda está tão alta, ficou agora para março, né, de acordo com o último relatório. Mas de que forma esse ano eleitoral, mais uma vez, uma repetição de 4 anos, né, polarizado, com os mesmos sobrenomes ali nas urnas, de que forma isso acaba afetando também o mercado financeiro? Põe um pé no freio antes para ver as pesquisas ou para ver o resultado final? Como é que funciona? Bom, o mercado financeiro ele vive de expectativas futuras e horizontes, né? A partir do momento que ele olha para o horizonte futuro e ele não vê um motivo para continuar investindo ou continuar aportando, ou ele vai começar a realizar lucro sobre, vamos lá, a bolsa de valores, como foi a alta em 2025, início de 2026, ou mesmo ele vai estar aportando novos recursos, acreditando que mudanças podem vir para melhor. Um ano como de 2026 é um ano que, obviamente, todos os políticos que vão tentar reeleição não vão tomar nenhuma medida impopular. Muito pelo contrário, né? Eles até vão tomar medidas para tentar, né, ganhar aquela pessoa que ainda está pensando em quem ela vai poder votar em 2026. É uma pena, porque o Brasil ele deveria estar fazendo o dever de casa, e uma dona de casa sabe muito bem que se ela gastar mais do que ela recebe, vai chegar no final do mês, ela vai ter que ou procurar um banco e utilizar um cheque especial, ou pegar um crédito, e é assim que o Brasil faz. Cada vez que o Brasil emite títulos públicos, ele está se endividando mais e está levando isso para o futuro. Então, a próxima geração vai pagar, né, os juros desses últimos 2 anos, que vem cada vez aumentando mais a dívida pública. Que o governo deveria fazer, e isso não fez, pelo menos até esse ano de 2026, é começar a organizar as contas públicas e cortar, né, despesas que não são tão importantes. Lembrando que também temos 52 mil servidores públicos que ganham mais do que o teto, o que é uma barbaridade, né? Então, o Brasil, como eu digo, o Brasil ele tem dinheiro, só é muito mal administrado. E eu não estou falando somente do governo federal. Eu estou falando através dos deputados, das emendas, eu estou falando dos senadores que deveriam investir. Então, quer dizer, o Brasil de Brasília, ele parece muito diferente do Brasil do restante da nação. Brasília é diferente. E, infelizmente, os políticos acabam não vendo a realidade que é, né, um país que vem empobrecendo, de um país que vem vivendo de benefícios e não de oportunidades, né? Por mais que as bolsas, né, família, Bolsa Gás, seja interessante, ela é interessante por curto prazo, mas a gente vê famílias que estão chegando na segunda geração que continuam utilizando algum benefício do Brasil, né, do governo, em vez de procurar oportunidades e fazer com que essas pessoas se desenvolvam e não precisem do benefício para conseguir sobreviver.
São falta de oportunidades, né, criadas, e tem uma falta de educação financeira desde os primórdios, né, de todo mundo, em todos os setores desse país, infelizmente. Marcos, obrigada por ter conversado aqui com a gente, viu? Bom carnaval para você e até a próxima. Obrigado, muito obrigado. Foi mais um desabafo.